Olá, meu nome é Rosângela, sou mulher branca, de olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuro médio, estou usando uma blusa na cor vinho, meu fundo na parede branca. Nosso estudo se debruça sobre a infância, uma fase fundamental no desenvolvimento humano, sobretudo o brincar. A própria legislação, por meio da DCNI, define a criança como um sujeito histórico de direitos que constrói sua identidade e aprende ativamente por meio das interações e do brincar. Nesse contexto, o tema central dessa pesquisa é a análise das contribuições de jogos, brinquedos e brincadeira, a ludicidade, para o desenvolvimento integral da criança na educação infantil. Contudo, apesar do reconhecimento legal e teórico, o cenário que observamos em muitas escolas é da adoção de métodos tradicionais, onde a brincadeira é muitas vezes reduzida a mera distribuição de brinquedos, sem planejamento e sem mediação pedagógica intencional. Diante dessa discordância entre o que é proposto e o que é praticado, essa pesquisa buscou responder à seguinte pergunta: como o professor pode aplicar o que estuda sobre a ludicidade e qual a importância do brincar no dia a dia, rompendo com a rotina e transformando o ato de brincar em uma verdadeira ferramenta de aprendizagem e construção de saberes? Nessa hipótese, é que o brincar, quando intencionalmente planejado e conectado aos conteúdos didáticos pelo professor, se torna uma estratégia de ensino muito eficaz, que de fato respeita a natureza da infância. Para investigar essa questão, definimos objetivos gerais do nosso trabalho como analisar a relevância da ludicidade, jogos, brinquedos e brincadeiras, para a educação integral da criança na educação infantil. Para alcançar esse propósito, o estudo se desdobrou nos seguintes objetivos específicos. Para alcançar o propósito, primeiro, fomos analisar como a documentação da DCNEI, a BNCC e o Currículo Paulista destaca o brincar como parte integrante e obrigatória da educação infantil. Em seguida, foi avaliar as contribuições e, por fim, discutir o papel do professor como mediador na prática lúdica, utilizando como subsídio relatos de experiência de docentes que atuam na educação infantil. A motivação para essa pesquisa surgiu da observação da negligência da ludicidade no cotidiano escolar. Portanto, a relevância deste estudo residiu na necessidade imperativa de aprofundar a discussão sobre a importância da mediação pedagógica no ato de brincar, resgatando o valor lúdico como uma poderosa ferramenta do desenvolvimento cognitivo, social e motor. Olá, meu nome é Lúcia, eu tenho 57 anos, sou uma mulher cis, branca, cabelos longos, pretos, olhos castanhos, eu uso óculos, estou usando uma blusa branca e atrás de mim tem um fundo claro, branco gelo. Vou falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica do nosso trabalho. Para aprofundar a análise dos objetivos e principalmente discutir o papel do professor como mediador, o nosso trabalho se apoia em um robusto quadro teórico que nos permite conceituar o lúdico e entender a sua função no desenvolvimento infantil. O primeiro passo foi estabelecer as bases conceituais. Nos fundamentamos em Shizuko Kishimoto, 2017, para diferenciar os termos centrais do nosso estudo: jogo, brinquedo e brincadeira. Enquanto o brinquedo é o objeto, o suporte material, e a brincadeira é a ação livre e espontânea, o jogo é a atividade regrada, que exige a construção de habilidades definidas por uma estrutura pré-existente. Em seguida, aprofundamos a função pedagógica do brincar, com a perspectiva socio-interacionista de Lev Vygotsky, 1998. Para Vygotsky, a brincadeira é o catalisador do desenvolvimento. É na situação imaginária, criada pelo brincar, na qual a criança age além do seu comportamento habitual, que se constitui a zona de desenvolvimento proximal.
A relevância desses teóricos é plenamente endossada pelos documentos legais, que são a base do nosso primeiro objetivo específico. A DCNEI, a BNCC e o Currículo Paulista não apenas reconhecem o lúdico, mas o estabelecem como eixo estruturante e direito de aprendizagem, reforçando o papel do professor como mediador intencional que deve transformar o lúdico em ferramenta de construção de saberes nos campos da experiência. Dessa forma, o estudo se baseia na premissa de que a articulação intencional entre jogo, brinquedo e brincadeira, mediada pelo professor a partir das lentes de Vygotsky e Kishimoto, é a chave para promover um desenvolvimento infantil integral e significativo, superando a visão simplista do brincar como mero passatempo. Essa fundamentação sustenta a nossa metodologia de pesquisa, a metodologia de pesquisa que nós vamos detalhar a seguir. Olá, meu nome é Vivian, sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos e cabelo liso castanho abaixo dos ombros. Estou vestindo uma camiseta preta e atrás de mim há um fundo de azulejo claro com desenho geométrico e parede branca. Agora irei falar sobre a metodologia da pesquisa. A partir da base teórica e conceitual construída, estruturamos nossa metodologia como caminho sistemático para alcançar os objetivos propostos e responder à questão norteadora do estudo. Optamos por uma abordagem qualitativa de caráter exploratório e descritivo. É exploratória, pois buscamos compreender como o lúdico pode ser inserido como estratégia pedagógica, e descritiva, porque apresentamos as vivências e práticas docentes existentes, valorizando os significados e percepções atribuídos ao brincar na primeira infância. Para a coleta de dados, utilizamos dois procedimentos principais. O primeiro foi a análise documental, voltada ao cumprimento do objetivo 1, no qual examinamos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista, confrontando o que é legalmente garantido como direito da criança com a realidade das práticas pedagógicas. Já o segundo instrumento foi um questionário online com perguntas abertas e fechadas, destinado a professores de educação infantil, considerados fontes legítimas de dados. Esse instrumento permitiu identificar concepções, frequência de uso e desafios relacionados à mediação lúdica, fornecendo corpos empíricos necessários para compreender a distância entre a teoria e a prática. Os dados coletados foram tratados por meio da análise de conteúdo, segundo a técnica de Burton-Lawrence, 2016. Definimos 3 categorias principais: ludicidade normativa, objetivo 1, concepções docentes da ludicidade, objetivo 2, e as práticas pedagógicas e mediação, objetivo 3. Em síntese, a nossa metodologia seguiu um percurso coerente, compreender o que a legislação propõe, identificar o que o professor pensa e realiza e analisar a lacuna entre o dever ser e o ser da ludicidade na educação infantil, sustentando uma análise crítica e fundamentada dos resultados obtidos. Olá, meu nome é Reginaldo, sou um homem cis de cor branca, tenho olhos castanhos, cabelos grisalhos, estou vestindo uma camisa vermelha. Atrás de mim tem um fundo branco. A análise dos dados foi realizada conforme as 3 categorias definidas na metodologia, permitindo-nos confrontar a base normativa com a concepção e a prática docente, e assim responder à nossa questão norteadora. Em relação ao objetivo 1, que é analisar a documentação legal, a análise documental confirma o brincar como eixo estruturante e direito de aprendizagem em todos os documentos. Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o brincar e as interações orientam a prática pedagógica. E na Base Nacional Comum Curricular, é definido como um dos seus 6 direitos de aprendizagem. Já o Currículo Paulista reforma que o brincar é um pilar da sua proposta curricular.
Contudo, ao avaliar o conhecimento desses documentos entre os 54 professores participantes, notamos uma diferença. Embora a Base Nacional Comum Curricular seja mais conhecida, obtendo um resultado de 68,5% na pesquisa, há um baixo índice de conhecimento do currículo paulista, com apenas 20,4% das respostas. Isso sugere que, embora os professores tenham conhecimento sobre o papel central da ludicidade na legislação federal, pode haver uma dificuldade na apropriação dos direitos estaduais. Em relação ao objetivo 2, que é avaliar as contribuições das práticas lúdicas, a percepção dos professores está fortemente alinhada com a teoria. 77,8% dos professores consideram brincar e as atividades lúdicas a prática mais essencial, capaz de auxiliar no desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Eles não veem o lúdico apenas como recreação, mas como um catalisador de desenvolvimento, promovendo a concentração e o compartilhamento. Essa concepção corrobora o referencial de Vygotsky, pois os professores reconhecem que o lúdico torna o aprendizado mais significativo, prazeroso e eficiente, relacionando-se diretamente com o conceito de função simbólica e a zona de desenvolvimento proximal. Olá, meu nome é Daisy, sou uma mulher cis, de cor parda, tenho sardas e manchas no rosto, tenho olhos castanhos, cabelo castanho escuro, com mechas grisalha, longo e cacheado. Estou vestindo uma blusa na cor roxa de manga curta e atrás de mim tem um fundo verde claro. Dando continuidade na análise e resultados, o objetivo 3 do nosso trabalho investigou a ação do docente e a mediação. Nesta etapa, foi notório que há um consenso sobre o papel mediador do professor, onde 94,4% concordam em usar o brincar como estratégia e eixo estruturante do trabalho. E também, entre esses mesmos professores que contribuíram na pesquisa, 98,1% concordam que o conhecimento sobre a ludicidade deve ser aplicado para transformar a brincadeira em uma ferramenta de construção de saberes. A prática ideal citada por 55,6% dos professores é a distribuição de brinquedos, que acontece com propósito pedagógico e livre escolha da criança. No entanto, apesar da alta convicção teórica, a realidade na prática revela desafios na implementação. Os maiores desafios citados foram a falta de infraestrutura, a escassez de recursos materiais, onde muitas vezes os materiais são comprados pelos próprios professores e também há uma grande pressão curricular. O outro desafio é a dificuldade em trazer a valorização do brincar para pais e professores que ainda permanecem engessados nos moldes tradicionais. Apesar dos desafios apresentados, os relatos das melhores experiências vivenciadas mostraram que o lúdico resulta em engajamento, desenvolvimento da autonomia e acolhimento socioemocional. Como, por exemplo, no relato da professora K, que utilizou da ludicidade como um fio condutor no tratamento de traumas que foi sofrido por uma criança. No início do nosso trabalho, a visão era que muitas escolas ainda adotavam métodos de ensino tradicionais, ignorando o poder transformador das brincadeiras, resumindo-se a simples distribuição de brinquedos, sem propósito ou planejamento pedagógico, devido às observações que foram realizadas durante um estágio curricular obrigatório. Entretanto, os resultados apontam que os professores da educação infantil conhecem a teoria, as normas e também querem aplicar o brincar de forma intencional e mediada conforme propõe a nossa hipótese. Porém, o alinhamento entre o dever ser, que cumpre o normativo, e o ser, que se encontra na prática diária, é dificultada
por obstáculos na infraestrutura de recursos materiais e culturais que acontece. Isso implica a necessidade de apoio institucional para garantir a contribuição da ludicidade na prática pedagógica. Olá, eu sou a Rafaela, sou uma mulher cis branca, tenho olhos castanhos, cabelos lisos na cor castanho, estou em um ambiente com fundo claro e utilizando uma camiseta preta. Ao concluir o nosso trabalho, nós resumimos as nossas principais descobertas e reforçamos a importância desse estudo para a área da educação infantil. O principal objetivo foi entender como o brincar é importante no aprendizado das crianças. A pesquisa confirmou a nossa hipótese de que o ato de brincar, quando acompanhado e planejado pelo professor, se torna uma estratégia eficaz de ensino. Os resultados mostraram que essa hipótese está de acordo com o que dizem os documentos nacionais da educação, como o DSNEI e a BNCC, e também com o que alguns professores pensam. Eles veem o brincar como algo que ajuda no desenvolvimento completo da criança, tanto no lado cognitivo, como no social e também no emocional. Mas percebemos também uma dificuldade. Embora o professor saiba a importância do brincar, muitas vezes ele não consegue ainda colocar isso em prática. Isso acontece por falta de apoio das escolas, escassez de recursos e também por uma barreira cultural, já que muitos pais e profissionais ainda veem o brincar apenas como uma brincadeira e não como parte do aprendizado. O estudo ele traz duas contribuições principais. Na parte teórica, ele reforça o valor do brincar na aprendizagem, relacionando com ideias de importantes estudiosos da educação com as diretrizes da BNCC. Na parte prática, ele mostra que é urgente investir nas políticas públicas que ofereçam mais recursos, infraestrutura e formação continuada para os professores. A verdadeira transformação na educação infantil depende tanto do comprometimento dos professores quanto do investimento do governo. Por fim, nós sugerimos que novas pesquisas aprofundem a relação entre a gestão escolar e o apoio institucional, buscando estratégias criativas para enfrentar a falta de recursos e garantir que o brincar esteja sempre presente na prática pedagógica.